pois com grande amor veio salvar. Aos povos, raças e nações veio ensinar que na vida outro Deus não há. Jesus é o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelos demônios. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando?" Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Qual é o sentido da vida? Qual é a missão de cada um de nós? A palavra de Deus hoje pretende nos propor uma reflexão sobre isso. A que nós viemos a esse mundo? Qual é o nosso propósito? E dentro dessa trajetória que nós fazemos nesta vida terrena, temos sofrimentos, dores, momentos difíceis, mas é preciso manter a fé para que nós também enxerguemos o sentido da nossa existência, o porquê nós estamos aqui, o que Deus nos chama a ser e a fazer.
Hoje, os textos da liturgia da palavra falam de situações de crise existenciais. Mas esses textos não querem nos deixar em crise, mas sim nos fazer perceber que a palavra de Deus nos chama a ser pessoas cheias de esperança. E nós vemos no exemplo da primeira leitura a história de Jó, alguém que passou por momentos muito difíceis. Quem era Jó? Uma pessoa verdadeiramente de bem e também de bens. Alguém que tinha uma família muito bonita, desfrutava de saúde, era rodeado por pessoas. Mas eis que, num dado momento da sua vida, ele começa a experimentar as perdas. Primeiro, as perdas materiais. E em consequência, algumas pessoas que ele considerava amigas, que ele imaginava que fossem realmente companheiras, começaram a se distanciar dele. Então a perda daqueles vínculos, conforme o status que ele tinha, não é? Uma das perdas maiores que ele experimentou foi dos seus familiares. E em razão disso também, a perda da própria saúde. Daí você pode perguntar, nossa, tudo aquilo que a gente concebe como felicidade nessa terra foi tirado de Jó. O que restou? Restou a sua fé. Ele fala nesta primeira leitura, neste trecho do livro, e a gente precisa ler o livro inteiro para entender a mensagem de Jó. Ele fala nesta primeira leitura, questionando e até lamentando por que isso está acontecendo com ele. É propriamente a fala de alguém que está deprimido, mas ele não perde a sua fé em Deus. Mesmo que ele não entenda aquilo que está se passando com ele, ele permanece em Deus. E não é Deus que o está testando. Diz o livro de Jó que o próprio inimigo pediu permissão a Deus para testar a fidelidade de Jó, porque era muito fácil ele ser fiel a Deus tendo tudo. E se isso lhe fosse tirado, será que ele permaneceria? E Jó mostra que ele permanece na fé. O final deste texto, deste livro, na verdade, nós vamos ver que Jó, depois de passar por todos esses momentos, tudo isso vai ser restituído a ele, porque ele foi fiel. E o ensinamento que Jó nos traz é justamente de que os bons também sofrem. No tempo em que esse livro foi escrito, pairava uma mentalidade da teologia da retribuição. O que é isso? As pessoas acreditavam que se alguém tivesse bens, muitos filhos, saúde, era abençoado por Deus. Até aí nós podemos conceber como uma grande verdade. Mas por outro lado, eles também pensavam que se alguém já não tivesse mais saúde, passasse por um momento de enfermidade, tivesse perdas, não prosperasse, era alguém que estava sendo castigado por Deus. Isso não faz sentido, porque as pessoas boas também passam por esses momentos, bem como as más. E ainda que a gente pense talvez que as pessoas que estão num caminho de maldade não tenham seus sofrimentos, a gente não sabe o que a pessoa passa. A gente sabe o que a gente vê no Instagram. A gente sabe aquilo que a pessoa mostra para a sociedade. Mas apenas Deus conhece o interior de cada um. Então, o sofrimento, a dor, é próprio da humanidade. Bons e maus podem experimentar momentos de dificuldade, mas qual é a diferença entre aqueles que mantêm-se na fé? É justamente ter Deus como base.
Os cristãos, agora nós vamos falar do Novo Testamento, né? Tendo Jesus como o centro. Os cristãos, eles não se diferenciam pela roupa, mas pela postura. Os cristãos não se diferenciam pelo discurso, mas pelo testemunho. E os cristãos também estão sujeitos a tantas coisas que outras pessoas que professam outra fé, ou até pessoas que não têm uma fé, estão sujeitas. Todo mundo pode passar por momentos os mais diferentes. A diferença é de que quem tem fé dá sentido para isso. Quem tem fé não para no meio do caminho, segue a sua missão, porque tem Deus como a sua força. E São Paulo é alguém que se entregou de tal maneira a Deus, que ele dizia assim numa outra leitura, que não é esta que nós ouvimos hoje na segunda leitura. Ele dizia assim: eu sei viver na abundância e na fartura, como eu sei viver na escassez e na necessidade, porque Deus era o seu tudo. Então olha só a flexibilidade de Paulo. E Paulo, na segunda leitura que hoje foi proclamada, vai dizer assim que com os fracos ele se fez fraco. Então, com as pessoas que estavam passando por momentos difíceis, ele conseguiu desenvolver a compaixão. Existe a empatia, que é algo muito bonito. Empatia é quando você se identifica com a pessoa e você associa aquilo que ela está vivendo ao que você também vive ou já viveu. Então, algumas pessoas podem até desenvolver a empatia quando percebem que tem alguma coisa em comum com o outro. Mas e quando a pessoa passa por um sofrimento diferente do nosso, que a gente não experimentou? Daí entra algo mais profundo, que nem sempre hoje é usado, porque a palavra da moda é empatia, não é? E ela tem a sua razão de ser, a sua beleza, mas existe algo muito mais profundo, que é a compaixão. A compaixão é colocar-se no lugar do outro e também sentir a dor do outro, né? Sofrer com o outro. E quando eu falo sofrer com o outro, é justamente não cultuar o sofrimento, não é? Mas tentar pelo menos compreender aquilo que está se passando com a pessoa e sentir verdadeiramente, né, que ali tem um irmão, né, que ali tem alguém que é semelhante a mim. E mais ainda, a compaixão leva as pessoas a buscar aliviar o sofrimento umas das outras. Aí que está a verdadeira compaixão. Não é só eu me colocar assim no momento, no lugar de alguém e depois isso passa. Não, a compaixão move o coração, não é? Então eu sinto aquela dor, que também é do meu irmão, não é? Isso me move a fazer algo, me impulsiona a fazer algo. E Jesus foi sempre cheio de compaixão. Jesus sabe que a sua missão é salvar as pessoas. E quando a gente fala de salvação, a gente não está apenas falando da salvação da alma, a gente está falando da salvação da pessoa humana, que tem uma alma, mas também tem um corpo, que tem a sua dimensão espiritual, que é um todo. Por um tempo na igreja, usou-se muito essa expressão salvar a alma, não é? Mas Jesus, ele veio para que as pessoas tenham vida e vida em abundância nesta terra e, acima de tudo, na eternidade. Se a gente pensa apenas em salvar a alma, a gente talvez possa desprezar aquilo que é próprio do corpo. Então é importante que essa pessoa no final da vida se salve. Então pouco importa o que ela está passando agora, não é? É para a purificação dela. Para nós cristãos não faz sentido pensar apenas assim, com indiferença, não é? Então, se ela está passando necessidade,
Não, o importante é ela salvar a alma dela, não é? O Evangelho não fala assim. O Novo Testamento não fala sobre isso, né? Fala da compaixão em relação a alguém que está sofrendo, está passando por uma necessidade. Então é salvar o ser humano em todo o seu ser, começando por atender aquelas necessidades e principalmente visando a salvação desta pessoa. Porque na ressurreição haverá a ressurreição da carne. Então é preciso também olhar o irmão e a irmã na sua condição física, espiritual, em todos os sentidos. E Jesus hoje está na sinagoga. A sinagoga é um espaço de oração e de escuta da palavra. É como se fosse uma igreja nos nossos tempos. Jesus, ele fica sabendo que a sogra de Pedro está com febre, está de cama. Então Jesus, ao sair da sinagoga, vai para a casa desta mulher. Por que Jesus faz esse movimento? Para nos mostrar que nós precisamos ser uma igreja que saia do templo, depois de nós ouvirmos a palavra de Deus, né? Depois de nós entrarmos em contato com Deus, nos abastecermos da nossa fé, nós devemos sair da igreja e ir às realidades das pessoas. Aquela casa da sogra de Pedro representa as diversas circunstâncias, condições de tantas pessoas. Então a religião é nutrida no encontro que nós temos com Deus aqui nesse templo, mas não se limita a isso. A religião é vivida para além dessas paredes, não é isso que Jesus faz. Depois dele sair daquele momento de oração, ele vai até aquela mulher e ele se compadece dela. Jesus estende a mão a esta mulher, ele a toma pela mão, ela segura a mão do Senhor e se deixa levantar, e a febre desaparece. O verbo levantar também é usado quando se fala da ressurreição de Jesus, que ele se levantou dentre os mortos. Então Jesus está reerguendo aquela mulher, não apenas na condição física dela, porque ela estava, né, com febre, sim, mas dentro de tudo aquilo que era frágil dentro dela, que precisava de cura, e que nesse momento Jesus agora reergue. E depois dessa mulher se levantar, aliás, se deixar levantar, ela então se coloca a servir. Olha que lição bonita. Alguém que se deixou ajudar por Jesus, agora ajuda. Mas antes disso, esta mulher teve fé em Jesus que podia levantá-la. Algumas pessoas talvez digam assim para Deus no momento de debilidade, seja de uma enfermidade, seja de uma situação difícil: depois que as coisas melhorarem, depois que eu sarar, se Deus me der essa graça, daí eu vou começar a ajudar na igreja, daí eu vou começar a fazer o bem para as pessoas, daí eu vou me dedicar. Olha só, se a gente fala assim, a gente está colocando uma condição, não é? Uma condição. Esta mulher, na verdade, ela teve fé de que Jesus poderia levantá-la. Então já começa ali. Ela tem fé daquilo que Jesus pode fazer. E o servir é uma consequência. Não é uma negociação com Deus, né? Se Ele me der essa graça, daí eu vou servir. Não, o fato dela se deixar levantar era já próprio de quem realmente queria servir. Porque tem gente que talvez esteja também numa condição, né, de estar, né, paralisado como aquela mulher na cama, que quem sabe não queira se levantar, ainda que fale que quer ser curado, que quer o alívio, nem sempre se deixa levantar. Sabe por quê?
Porque para se deixar levantar é preciso ter humildade. Primeiro, humildade de se deixar ajudar. A verdade é que muitos de nós, às vezes, ficamos na comodidade daquele estado de quem está paralisado. Ainda que a gente fale que a gente quer a mudança, a gente não age para que a mudança aconteça. Quem quer se levantar de uma enfermidade também tem que estar disposto a fazer um tratamento, e um tratamento adequado, não é verdade? Tem que estar disposto a mudar os hábitos, tem que estar disposto a ser mais disciplinado, a fazer diferente do que estava fazendo até então. Quem se deixa levantar é alguém que se deixa curar, não apenas no físico, não é, mas na alma, aqui na mentalidade. Tem muitas enfermidades, sejam elas físicas, não é, ou mentais, que precisam da cura lá na raiz, dentro das pessoas, né? A cura de quem perdoa, a cura de quem começa a olhar diferente para a vida, a cura de quem deixa algumas coisas para trás e começa a olhar para frente com mais confiança. Né? Quantas pessoas acometidas pelo medo vão adoecendo ainda mais? Mas quando elas crescem na fé, isso traz uma resposta e uma transformação, não é? Porque elas estão se deixando reerguer. Então veja só o que Jesus faz, e veja só o que Ele quer fazer para aqueles que estendem a mão também para Ele. Porque se Jesus estende a mão, a pessoa para ser levantada precisa estender a mão dela também. E se Jesus cura, é justamente para que a pessoa possa realizar a sua missão. Irmãos e irmãs, vamos hoje tomar consciência de que nada daquilo que passa na nossa vida é indiferente aos olhos de Deus. Ele sabe da dor humana, Ele sabe aquilo que nós passamos, mas Ele sabe também como nós podemos ser reerguidos. O que nós precisamos é ter a coragem de se deixar levantar, ou seja, de ressuscitar, isto é, de sair daquela condição e acreditar que a gente pode ser diferente, a gente pode se converter mais, a gente pode ter mais esperança, a gente pode deixar Deus realizar mais. Não que o poder de Deus seja limitado, mas muitas das vezes nós não permitimos que esse poder se manifeste, por Deus respeitar a nossa liberdade. Deixar-se levantar é realmente descobrir o sentido da sua vida. Eu não vim nesse mundo por um acaso, eu tenho uma missão, e quando eu acredito que o Senhor me deu um propósito de vida, isso faz com que eu seja reerguido e eu caminhe com Ele. Jesus, depois de erguer aquela mulher, depois de curar muitos doentes, depois de libertar muitas pessoas dos males, Ele volta em oração. E mais uma vez a gente percebe que o verbo levantar-se aparece. Jesus, Ele se levantou de madrugada e foi colocar-se em oração. Quem vive uma experiência de oração, é alguém que depois tem mais forças para agir. É isso que o Senhor nos convida, para que nós possamos superar as coisas que nós vivemos. Permanecer nele, seja na dor, seja na alegria. Ter confiança de que é Ele quem vai nos reerguer. Pelas nossas próprias forças não conseguimos, mas com a força dEle tudo é possível. E que quando Deus dá uma graça, Ele também nos chama a nos comprometer. O maior agradecimento que você pode fazer a Deus é ajudando outras pessoas a se levantar. É fazer aquilo que Ele fez. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador